Antes da gente começar, só um recado rápido. Todos os links e as fontes que usei para fazer essa análise estão aqui na descrição, tá bom? E para quem curte entender as tecnologias que estão desenhando o nosso futuro, pô, se inscreve aí no canal, já deixa aquele like e compartilha essa explicação com mais gente, beleza? Então, vamos nessa. Imagina só, isso não é uma promessa para o futuro, não. É o que a nova atualização do Ethereum, a Fusasuca, está tornando possível agora. A gente está começando pelo resultado final só para mostrar o tamanho da transformação. Uma experiência na blockchain que é tão simples e barata quanto usar qualquer aplicativo que a gente já tem no celular. E aqui está a grande questão. Por trás dessa simplicidade toda, existe um desafio técnico, assim, gigantesco, que a rede precisou vencer. Um dilema que parecia impossível de resolver e que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então, vamos entender o problema central. O Ethereum estava crescendo muito, muito rápido, principalmente com o sucesso todo das redes de segunda camada, as Layer 2. Só que esse crescimento estava criando uma tensão bem no coração do sistema. Olha, a Fusaka não surgiu do nada, né? Ela é, na verdade, o clímax de uma série de atualizações super importantes. Primeiro veio o The Merge, que trocou o motor da rede para Proof of Stake. Depois a Dencon, que trouxe os blobs e barateou muitos custos para as Layer 2. Aí vem a Pectra, para refinar o staking. E agora, a Fusaka chega para resolver o gargalo que as próprias atualizações anteriores acabaram sem querer criando. E aqui está o dilema, o nó da questão. Para crescer, para aguentar o volume absurdo de transações das Layer 2, a rede precisava de mais e mais dados, de mais blobs. Só que cada validador da rede tinha que baixar tudo isso. Ou seja, para escalar, os validadores iam precisar de internet de data center, de hardware super caro, o que ia acabar centralizando a rede na mão de poucos. E isso, bom, isso ia contra o princípio fundamental do Ethereum. Como crescer sem abrir mão da descentralização? A resposta para esse dilema, que parecia não ter solução, veio na forma de uma inovação criptográfica que é simplesmente genial. Uma tecnologia que parece até mágica, sabe? Mas é pura matemática e engenharia de rede. O nome dela é PeerDAS. O nome técnico é Peer Data Availability Sampling. A ideia central é revolucionária. Em vez de obrigar cada nó a baixar o bloco inteiro de dados, o PeerDAS permite que eles confirmem que 100% dos dados estão lá, olhando só para uma pequena fração aleatória deles. E essa analogia da biblioteca ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Pensa nos dados de um bloco como uma biblioteca gigantesca. Antes do PeerDAS, cada validador tinha que conferir todos os livros, um por um, para ter certeza que não faltava nenhum. Agora, com o PeerDAS, cada validador só precisa ir em algumas prateleiras aleatórias e ver se os livros daquela amostra estão lá. Se todas essas pequenas amostras estiverem corretas, a chance da biblioteca inteira estar completa é, astronomicamente alta. É uma garantia estatística super poderosa. E o resultado prático disso é simplesmente massivo. Uma redução de até 85% na banda de internet que um validador precisa para fazer o seu trabalho. Isso significa que rodar um nó em casa com uma conexão de internet normal continua sendo totalmente viável. A descentralização, que é a alma do Ethereum, está preservada. O dilema foi resolvido. Ok, com esse problemão da largura de banda resolvido, a Fusaka pode, digamos assim, abrir a porteira. Vamos ver agora como isso se traduz em mais capacidade e mais agilidade para a rede toda. A primeira coisa, de cara, é que a capacidade de processamento da camada principal, a L1, basicamente dobrou. O limite de gas por bloco pulou para 60 milhões. Na prática, isso quer dizer que a rede agora consegue processar muito mais transações dentro de cada bloco. E essa parte aqui mostra a nova agilidade do Ethereum. Antes, para mudar qualquer coisa, como a quantidade de blobs, era preciso um hard fork completo, um processo longo, complexo. Agora, com esses BPO forks, a rede pode fazer ajustes rápidos, cirúrgicos, na capacidade de dados. É como ter uma válvula de pressão que pode ser aberta ou fechada conforme a demanda, mantendo o sistema sempre otimizado. Ok, a parte técnica é fascinante, a gente já viu. Mas vamos para o que talvez seja o mais impactante no dia a dia. Como a Fusaka muda completamente o jeito que a gente interage com as carteiras digitais. É isso mesmo. Aquele grande ponto de dor, sabe? A fonte de tanta ansiedade e risco para tanta gente. A famosa frase de recuperação de 12 a 24 palavras está com os dias contados. Com a Fusaka, o Ethereum passa a ter suporte nativo para a mesmíssima tecnologia de segurança que já existe no nosso celular, nosso computador. Aquele hardware que guarda senhas e permite login com biometria. Isso é possível por causa da EIP 7951, que basicamente habilita o uso de uma criptografia que é o padrão da indústria de tecnologia. E o ponto crucial é este aqui. Como diz a citação,
a barreira de entrada para o mundo Web3, ela simplesmente desaba. Criar uma carteira segura vai ser tão fácil quanto usar o Face ID, o que, claro, tem o potencial de trazer milhões de pessoas novas para o ecossistema. Falamos de segurança, de facilidade de uso, mas e o custo? A Fusaka também traz uma mudança drástica no impacto financeiro de usar o Ethereum, principalmente através das redes de segunda camada. Com muito mais espaço para os blobs de dados, graças ao Peer DAS e aos BPO Forks, o custo para as redes Layer 2, como a Arbitrum, a Optimism, a Base, o custo para elas publicarem suas transações no Ethereum cai absurdamente. As projeções falam numa redução de 40% a 60% em taxas que já eram baixas. Uma transação que custava 5 centavos pode passar a custar 2, 3 centavos. Então vamos resumir o impacto geral. Para quem usa a rede, significa taxas muito mais baratas e uma experiência de carteira infinitamente melhor. Para quem desenvolve na rede, tem mais capacidade de dados e ferramentas melhores. E para quem segura a rede, os validadores, a exigência de hardware e internet diminui, o que fortalece a descentralização. É uma situação em que todo mundo ganha. E assim a gente chega ao final da nossa análise. É hora de conectar todos os pontos e entender o que a Fusaka realmente representa para o futuro do Ethereum. A gente começou com esse quebra-cabeça, lembra? O desafio de crescer sem se tornar uma rede centralizada. Pois é, a Fusaka, com a elegância do Peer DAOs, não só resolveu o dilema, como provou que é possível sim ter os dois. Uma rede capaz de processar um volume gigantesco de transações e, ao mesmo tempo, ser operada por milhares de pessoas no mundo todo de seus computadores em casa. E essa é a grande questão que a Fusaka deixa no ar pra gente. Este não é o fim da estrada, de jeito nenhum. É o começo de uma era completamente nova. Com as barreiras de custo, de usabilidade e de escalabilidade praticamente removidas, as portas estão abertas para uma nova geração de aplicações. O que será que a gente vai ver sendo construído agora? Deixem as opiniões aí nos comentários, quero saber o que vocês acham. E claro, muito obrigado pela companhia,